Olá, boa tarde, galerinha. Tudo bem? Mais uma semana, mais uma aula. Aula fácil hoje, bem tranquila, hein? Assunto tranquilaço. Nós vamos começar a falar de divisibilidade. Vamos começar a analisar quais seriam as condições, né, para que um número seja divisível por outro. Então, a gente tem regra de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, né, por 9, por 10, enfim. Então, hoje a gente começa aí com a divisibilidade por 2, por 3 e por 4. Tá legal? A gente tem que fixar bem essas condições, essas regras de divisibilidade, que isso aí vai facilitar muito a nossa vida daí para frente. Tá legal, galera? Vamos lá, então? Beleza. Então, o que nós vamos falar é sobre os critérios de divisibilidade. Alguns são muito simples, como, por exemplo, a divisibilidade por 2. Para que um número seja, né, para que eu possa dizer que um número é divisível por 2 ou que é múltiplo de 2, basta verificar se esse número termina com um algarismo par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Logo, é um número divisível por 2. Tá certo? É um critério bem simples da gente verificar. Tanto que a gente coloca aí, ó, vamos exemplificar. Quais desses números seriam, então, divisíveis por 2? É só você perceber aqui quais são os números pares, não é isso? Todo mundo aqui sabe o que é um número par e o que é um número ímpar. Então, ó, eu vou circular aqui, ó, o número 58 é divisível por 2, o número 43 não, né, gente? O número 43 é um número ímpar e os números divisíveis por 2 são apenas os números pares, ok? Então, aqui, ó, vamos circular o 62? Vamos. Vamos circular o 106? Vamos. Vamos circular o 93? Não, né? Tá. 688, vamos circular? Vamos. 981, não, né? E o número 1000 é divisível por 2? Sim. O número 3214 é um número par? Sim, então é divisível por 2. E o número 6.847? Aí não, né, pessoal? O número 6.847 é um número ímpar, então não é divisível por 2. Mesma coisa vai acontecer com o número 14.643. Ele é um número ímpar, né? Então não vai ser divisível por 2. Aí os números vão ficando muito grandes, vai ficando até difícil a gente falar o nome do número, mas não tem problema, porque o que eu quero saber é se ele é divisível por 2. Então basta que eu olhe aqui para o último algarismo. Ó. Se ele termina em 6, ele termina no algarismo par, então ele é divisível por 2 e eu vou circular, tá certo? Já o número aí 240.377 é ímpar, termina em 7. O número 800.001 é ímpar, porque termina em número ímpar, em algarismo ímpar. E aí o último número aqui, grandalhão, como termina em 0, é um número divisível por 2, né? Seria aí o número 64.731.350. Não é isso? Mas o que importa mesmo para saber se ele é par ou ímpar, se ele é ou não divisível por 2, é o último algarismo aqui, sendo 0, que é um número par, 0 é um número par, então esse número vai ser divisível por 2, ok? Então esse é o primeiro critério de divisibilidade, por 2. Fácil, né, galera? Bem fácil, melzinho na chupeta, vamos combinar. Então, galera, vamos ver a divisibilidade por 3. Olha bem o que está aí. Ó. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Então, o que eu preciso? Eu preciso somar os algarismos do meu número e conhecer um pouquinho aí a tabuada de 3, porque se a soma dos algarismos desse número estiver na tabuada de 3, show de bola. O número vai ser divisível por 3, ok? Então eu trouxe alguns exemplos aí, vamos lá.
Por exemplo, será que o número 267 é divisível por 3? O que a gente tem que fazer? Nós temos que somar o algarismo 2 com o algarismo 6, que vai dar 8, e somar esse 8, né, com o 7, vai dar 15. Ou seja, se eu somar os 3 algarismos do número 267, eu vou encontrar 15. E aí a pergunta que eu vou me fazer é a seguinte: 15 está na tabuada de 3? Aí a gente pensa um pouquinho e fala, está. 3 vezes 5 é 15, então 15 está na tabuada de 3. Então 15 é múltiplo de 3. Então 15 é divisível por 3. Logo, o número 267, por ter a soma dos seus algarismos igual a 15, também será um número divisível por 3. Ok? Então, se eu conheço os primeiros números divisíveis por 3, que são aqueles que estão na nossa tabuadazinha de 3, eu vou conseguir dizer se qualquer número é ou não é divisível por 3. Então, por exemplo, o número 2538. Aqui, ó. Peguei o algarismo 2, somei com 5, 7, somei com 3, 10, somei com 8, 18. 18 está na tabuada de 3? Está. É 3 vezes 6. Logo, o número 2538 é divisível por 3. Ok? Agora, olha só o número 1342. Peguei o algarismo 1, somei com 3, dá 4. Somei com 4, são 8. Somei com 2, 10. E o número 10 está na tabuada de 3? Não, não está. Logo, o número 1342 não é divisível por 3. Então, galera, repetindo, para eu afirmar que um número é divisível por 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os algarismos desse número, certo? E verificar se a soma é um númerozinho, é um dos primeiros múltiplos de 3 ali, é um dos números que está na tabuada de 3. Se estiver, ok, o número é divisível por 3. Se não estiver, o número não é divisível por 3. Tá legal? Essa é a regra de divisibilidade por 3. Ok? Muito bem. Agora, não vou dar mais exemplos, porque vou pedir isso aí em exercício. Vamos para a regra de divisibilidade por 4. Tá aí. A regra de divisibilidade por 4 diz assim, que um número ele é divisível por 4 quando os dois algarismos, os dois últimos algarismos do número forem zero, ou seja, forem 2 zeros, ou seja, todo número que termina em 2 zeros é divisível por 4, ou formarem um número da tabuada de 4. Formarem um dos primeiros múltiplos de 4. Só que aí é diferente, tá vendo? A regra não é a mesma do 3, porque agora eu vou olhar apenas para os dois últimos algarismos. Ó. Por exemplo, tá aqui, ó, 3 exemplos. O número 500, ó, olha para os dois últimos algarismos. São 2 zeros? Está na regra. Ó. Se os dois últimos algarismos forem zero, é divisível por 4. Então, o número 500 é divisível por 4. O número 732, não importa o tamanho do número, gente. Eu só vou olhar para os dois últimos algarismos se eu quiser descobrir se o número é ou não divisível por 4. Então, eu pego os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos do número 732 formam aí o número 32. 32 está na tabuada de 4? Aí eu penso, 4 vezes 8, 32. Está. Se está na tabuada de 4, então o número 732 é divisível por 4. Tá bom? Já o número 813, né? Não tem como eu dizer que ele é um número divisível por 4, já que 13 não é um número que está na tabuada de 4.
Gente, os exemplos aí vieram com números pequenininhos, mas mesmo que os números sejam enormes, por exemplo, 1, 4, 7. Olha só, vou pegar um número bem grandão aqui, ó. Olha só. Esse número, por exemplo, que número seria esse? É o número 1.479.816. Eu gostaria de saber se esse número é ou não divisível por 4. O que eu vou fazer? Eu vou olhar apenas para os dois últimos aqui, ó, algarismos. 16. E aí vou perguntar, 16 está na tabuada de 4? Sim, 4 vezes 4 é 16. Logo, esse número é divisível por 4. Tá bom? Aí eu vou escrever, é divisível, blá, blá. É porque escrever aqui com o nosso mouse é aquilo que vocês já sabem, né? Então, é divisível por 4. Pronto, escrevi. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, ó, repassando rapidinho, vimos 3 regras de divisibilidade. Divisibilidade por 2, basta que o número seja par. Se o número é par, é divisível por 2. Se o número é ímpar, não é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Bom, para o número ser divisível por 3, eu vou somar os algarismos desse número. Somando os algarismos desse número, vou observar se essa soma está ou não na tabuada de 3. Se estiver, ok, é divisível por 3. Se não estiver, nada feito, não é divisível por 3. E a divisibilidade por 4. Vou observar, não importando o tamanho do número, vou observar apenas os dois últimos algarismos. Se forem 2 zeros ou se for o número que está na tabuada de 4, beleza, o número é divisível por 4. Não acontecendo isso, o número não é divisível por 4, ok? Bom, então, exercício da aula para vocês fazerem agora. Tá aí. Pode copiar isso aí no caderno, são 2, um da divisibilidade por 3, um da divisibilidade por 4. Eu quero que vocês façam como eu fiz, circula. Né? Pega aqui esses números que estão aqui, os primeiros, né? Eu quero saber quais deles são divisíveis por 3. Circula aqueles que são divisíveis por 3. Tá? E no segundo exercício, vocês vão circular aqueles que são divisíveis por 4. Beleza, galera? Então, lembrando, a aula termina assim que vocês terminarem de fazer esse exercício. Não esqueça de marcar sua presença na postagem da aula e nós vamos precisar ter uma conversa, talvez para a semana que vem eu esteja marcando aí uma reunião, né, uma aula ao vivo, para a gente conversar um assunto sério e do interesse de todos os alunos, né, de vocês, porque nós vamos falar sobre notas, sobre avaliação, tá bom? Beleza, galera. Um abraço e até amanhã. Aula de amanhã, como sempre, rapidinha, só a correção do exercício aí. Valeu? Tchau, tchau. Um abraço.